Bom dia, que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, crianças, jovens, adolescentes, todos os anciãos. A palavra do Senhor, ela é suficiente para abençoar. Ela consola, ela mostra a consolação mesmo nas aflições. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, começamos aí no 16, o desígnio e efeito das aflições. Por isto não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ainda que a carne vai se enfraquecendo, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa segurança aumenta. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Que maravilha, que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Abraão caminhou pela fé, sem ver, somente confiando na promessa de Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm também em seus corações esta fé, esta certeza, esta segurança, porque em momento algum, mesmo na tribulação, na angústia, na aflição, ele vai desfalecer, ele se desanimará. Jó não se desanimou, mesmo na terrível prova, na terrível aflição, ele não desfaleceu na fé. Ainda que aquele homem exterior estava quase que apodrecido, a sua carne, lá no interior ele se renovava de dia em dia. As aflições estavam lhe corrompendo, estavam destruindo a sua carne. Mas ele sabia que Deus era com ele. Não adiantava alguém dizer que ele estava em pecado, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Desespero. Produz ansiedade. Às vezes a gente fica um pouco ansioso, mas ela produz para nós eterno peso da glória, de glória acima de toda comparação. O Consolador, ele está em você. E não adianta ele estar no vizinho, ele tem que estar no seu coração para a hora da dificuldade e aflição, você se manter firme na sua posição. Não olhe somente para as coisas daqui que se vê, porque elas são temporais, elas vão passar. Elas são efêmeras e passageiras. Firme-se pela fé nas coisas que são eternas, nas promessas de Deus, o consolo do Espírito Santo. Deus é tão bom. Ele sempre foi bom. E ele sempre será bom. A respeito daqueles irmãos que morrem, a palavra de consolação deixada por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18, leva você a enfrentar a despedida, leva você a enfrentar a dor da partida de
alguém que amas. Você suportar a saudade, mas firme, sabendo que aquilo um dia terá fim, haverá essa ressurreição, é uma promessa. E aí no verso 18 ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavras de consolação aos que passam por momentos difíceis. Levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui nós teremos que lutar contra o pecado sempre. Sempre. Diariamente. Mas há uma promessa. Isaías já escreveu essa promessa no capítulo 66. Olha como que é bonito ver isto aqui, olha. Isaías 66. Eu vou ler o verso 12. Porque assim diz o Senhor: estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então sereis amamentados, sereis carregados ao colo, e sobre os joelhos sereis afagados. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Oh, que coisa, que promessa maravilhosa! Escrito isso para nos encorajar. Quando as lutas vêm, quando as dificuldades surgem, olha, não é isto maravilhoso? Não é isto glorioso? Isto é simplesmente maravilhoso, meus irmãos. Deus prometeu trazer a consolação aos que por causa do seu nome sofrem perseguições, sofrem dificuldades, sofrem aflições, são abandonados, perseguidos, mas permanecem, a sua fé não desfalece. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 10 e 11, ele traz-nos uma palavra também de firmeza, de consolação, de ânimo, de vigor. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale a pena repetir, né? E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê? Seja consolada. Você crê? Seja consolado. Seja animado. Seja fortalecido. Que a graça seja abundante no seu coração. Haverá sim uma recompensa. Quando este tabernáculo, este corpo se desfizer, Deus tem algo melhor para aqueles que permanecem por Ele aqui agora. Tem aflições? Tem tribulações? Tem, mas naquele glorioso dia, João viu e ele notificou, escreveu em Apocalipse capítulo 7, verso 9, a visão dos glorificados. Ele teve a visão daqueles que pelo sangue venceram, daqueles que pelo sangue conquistaram suas coroas, através da graça
da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, a visão dos mártires na glória, dos glorificados. Depois destas coisas vi, Apocalipse 7, começando no verso 9, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Oh, que reunião, hein? Meu Deus! Se não te anima, meu irmão, minha irmã, um pouco mais. Vamos adiante, fique com essa Bíblia gloriosa. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Oh, que reunião! Eu estarei lá te conhecerei. Nós nos encontraremos ali naquela reunião que não se pode contar. São milhares, multidão que ninguém podia enumerar. Que coisa maravilhosa! De todas as nações, tribos, línguas. Então um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Oh, que consolação, que palavra gloriosa! Quantos dos nossos irmãos já passaram pela tribulação desde o princípio do Evangelho? Bom, haverá uma tribulação lá no final, mas quantos já morreram, que foram cortados, serrados ao meio, degolados? Eles também estarão naquela multidão. Um período de perseguição, quantos milhões foram mortos? Essa perseguição, ela tem acontecido em todo o tempo da igreja na terra, em todos os séculos. Todo o tempo também, ele deve ser caracterizado como um tempo de tribulação. A passagem conforta os cristãos desde o primeiro século, e também aqueles que enfrentarão a tribulação final. É um consolo. Lutemos, esforcemos para permanecermos
com esta verdade em nosso coração. Se tivermos que passar por uma tribulação, passaremos confortados, pois esta palavra está impressa, escrita em nossos corações. Está escrita no seu coração, irmão, no seu coração, irmã. E ninguém vai tirar isso de você. Você faz parte desta grande multidão que ninguém podia enumerar, que estará ali louvando a Deus, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Que você possa ser confortado, encorajado, curado desta tribulação, desta angústia, desta enfermidade, desta dor, através destas palavras que foram escritas, chegaram até nós para nos dar ânimo, força e vigor. Seja animado, fortalecido, suas forças revigoradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.